Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Androcenter Convida. Chegando hoje um tema bastante interessante, bastante polêmico, tenho certeza que todos vão aproveitar bastante, que se interessam no tema, as pessoas com alguma curiosidade a respeito, vai ser muito bacana. Tudo bom, Ju? Ô, Gus, prazer, muito obrigado pelo convite. Para quem ainda não conhece, essa é uma conversa de terça-feira, essa aqui é a nossa conversa do Androcenter Convida, e depois que vai virar o Androcast também, que é a nossa conversa semanal a respeito de infertilidade masculina e também de disfunção sexual masculina, que a gente faz diretamente aqui de Curitiba, na nossa clínica aqui do Androcenter de Curitiba. Eu sempre, quando começo essa live também, Juliano, eu gosto de deixar bastante claro para os nossos espectadores, para a nossa audiência, que essa conversa ela tem cunho informativo e ela, de modo algum, substitui uma consulta com um médico especialista. E na nossa conversa de hoje, no Androcenter Convida de hoje, teremos a grata satisfação de contar com a ilustre presença de um colega lá do Piauí, que ele é urologista e também se dedica bastante ao estudo e ao tratamento dos problemas sexuais masculinos. Então, Dr. Juliano Aita. Dr. Juliano, seja muito bem-vindo ao Androcenter Convida. Queria que você se apresentasse. Para aqueles que ainda não te conhecem, que eu acho que deve ser poucos aqui, a maior parte do pessoal já te conhece, e que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho a respeito da atuação aí no Piauí. Claro. Bom, mais uma vez, muito obrigado, é uma grande honra para mim poder participar aqui dessa live, né? O Gustavo é um grande amigo, que a gente se conheceu aí trabalhando, militando aí, Brasil afora, pela andrologia, pela medicina sexual masculina, e ele é um cara muito aguerrido nos projetos e, enfim, é uma característica que eu sempre admirei nele. Bom, eu sou médico graduado pela Universidade Federal do Piauí. Depois da graduação eu fiz a residência médica em cirurgia geral e urologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, o IANSP. Tive a sorte, a felicidade, a graça mesmo de encontrar um hoje grande amigo, parceiro, professor, que é o Eduardo Berteiro, com quem tive o primeiro contato com essa área e comecei a me interessar realmente, né? E o Berteiro, bom, é um cara que dispensa comentários, é extremamente amigo, dócil, e a gente foi desenvolvendo uma amizade que a gente mantém até hoje, e aprendi muita coisa com ele, inclusive o gosto por essa área, né? Mas terminada a residência, eu voltei para o Piauí em 2005, precisamente, e vim trabalhar no maior hospital aqui, privado, e que trabalha com a alta complexidade no SUS, que é o câncer. E daí, em pouco tempo, eu fui convidado para ser coordenador da área de urologia desse hospital. E aqui uma coisa me chamou a atenção, eu comecei a operar muito câncer de pênis, algo que eu não via na minha residência em São Paulo, não tem câncer de pênis, então toda semana eu fazia amputação de pênis, linfadenectomia, porque apareciam muitos casos. E de repente aquilo me chamou a atenção, eu buscava às vezes respostas para algumas perguntas de conduta médica e não achava na literatura, e eu ficava pensando, gente, eu tenho um laboratório aqui de casos, eu preciso reunir essa experiência e trazer alguma coisa de informação para o mundo, né? Então, o que eu fiz? Eu vi que o Stênio Zec, que depois eu vou contar a minha relação com ele, que se desenvolveu a partir daí, do Hospital AC Camargo de São Paulo, Hospital do Câncer de São Paulo, e eu vi que ele tinha publicado alguma coisa em câncer de pênis, e daí eu fui procurá-lo. E daí a gente começou a fazer publicação, publicamos no Journal of Sexual Medicine, levamos trabalho para o Congresso Americano de Urologia, enfim, começou a vir um monte a gente começou a colher os frutos de tudo isso, e aí então apareceu a oportunidade de que eu fizesse um mestrado lá no AC Camargo, em seguida estou concluindo agora, por sinal recebi o parecer da banca de qualificação agora de aprovação do meu doutorado lá também. Ao longo desse tempo fiz um estágio no Hospital de Câncer dos Estados Unidos, tudo por intermédio também dessa linha de pesquisa em câncer de pênis. Mas na atividade privada eu tinha um foco muito grande na andrologia, né? E fiz cursos
até fora do Brasil, de terapia de reposição hormonal, aqueles cursos que tem na Bélgica, né, o PRISM, não sei se você ouviu falar. Na primeira edição no Brasil também eu estava presente. Desde 2015 que o Berteiro me convidou para trabalhar no departamento de andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, e desde então, já no terceiro biênio consecutivo, a gente está lá, e, enfim, tenho excelentes amigos e aprendi bastante. A gente desenvolveu vários projetos, né, conjuntamente. O Fácio está aí também, um grande professor hoje, ele é o coordenador geral do departamento, é um cara que, para quem eu tenho uma grande estima e admiração, também me ajudou bastante. E, enfim, atualmente eu me dedico à medicina privada, né? No consultório eu acabei saindo do Hospital de Câncer, eu opero meus pacientes lá, mas eu não tenho mais nenhum vínculo direto com o hospital. Estive um tempo no hospital universitário durante 5 anos, mas, enfim, como era uma demanda também muito intensa, atividade privada crescendo, realmente eu tive que fazer escolhas, e assim é a vida, né? Atualmente eu dei aula durante 8 anos numa faculdade aqui, também tive que sair por demanda de atividade privada, e agora estou retornando. É uma coisa que eu faço com grande prazer, me sinto bem no meio dos alunos e vendo gerações e gerações se formando. Hoje tem médicos especialistas que foram meus alunos, me chamam de professor, eu fico no estardalhaço de alegria. Mas enfim, e a gente está aí agora, estou participando da diretoria da ABENS, né, no departamento de cirurgia peniana, juntamente com o Berteiro, e enfim, com a chefia e coordenação aí do Gustavo, né, que é um dos grandes mentores desse projeto, que reúne as maiores cabeças da medicina sexual do Brasil, da América Latina, né, uma associação da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E é isso aí. Legal, e é bastante interessante como às vezes a vida leva para a gente para outros rumos, né? Então a gente às vezes tem uma ideia e a vida leva a gente para um caminho oposto, né? E aí depois a gente acaba percebendo que realmente aquela era a nossa missão, né? E hoje, pessoal, a gente vai falar a respeito do tema aumento peniano. O que há de verdades no tema? Sempre no começo da nossa conversa eu faço uma breve introdução, né? Para poder situar o público da importância desse tema que a gente escolheu, né? Então, né, Juliano, uma época onde quase todas as nossas necessidades e desejos eles são resolvidos de modo rápido e efetivo. Então, os meios eletrônicos, a tecnologia e até mesmo a medicina têm a capacidade de resolver boa parte dos nossos problemas e das nossas aspirações pessoais. E uma situação que nos deparamos com uma certa frequência no nosso dia a dia são pacientes que vêm em busca de tratamento para o aumento do seu genital, e geralmente relacionado a um aumento do tamanho do pênis. Acontece que esses procedimentos de aumento peniano, eles são procedimentos pouco padronizados e que frequentemente trazem maior risco do que benefício para os nossos pacientes. E nesse sentido que a gente trouxe aqui hoje o Dr. Juliano White, para que possamos nessa próxima hora discutir e desmistificar a respeito desse tema do aumento peniano. Juliano, como que nós urologistas podemos classificar se o pênis é normal ou não? E eu também queria que você já desse uma introdução a respeito de qual que é o tamanho do pênis do brasileiro. Bom, a realidade é isso que você falou mesmo, né? Esse culto, essa veneração ao tamanho do pênis como símbolo de força, poder, coragem, né? Uma virtude masculina, isso remonta à antiguidade, né? E numa era que a aparência física, né, a questão estética tem sido tanto valorizada, a parte genital não fica atrás, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, motiva muitos homens a buscarem alternativas para aumentarem o pênis. Para responder essa tua pergunta, Gustavo, eu vou me utilizar de 2 grandes estudos que foram publicados em periódicos especializados. Um deles foi o Sun, um jornal britânico, que não só fez uma listagem, não só divulgou a média do tamanho do pênis de homens de diversas nacionalidades, como fez uma lista, um ranking, de acordo com o tamanho, né? Então, o líder invicto foi a República Democrática do Congo, com seus 18 centímetros de média no estado de ereção. Em seguida foi Equador, Bélgica, França, com uma média variando entre 17
16 centímetros. Os brasileiros conseguiram a 21ª posição, com os nossos 15,8 centímetros de média no estado de ereção, né? E os lanterninhas foram os asiáticos, né? Indianos e coreanos, com média de comprimento em ereção variando de 10 a 9,3 centímetros. Né? Tem um outro estudo que reuniu mais de 15 mil homens também de diversas nacionalidades, mas ele fez uma média geral. A média geral do comprimento peniano no estado de flacidez foi de 9,4 centímetros e em ereção foi de 13,2 centímetros. Então, valores em torno dessa média para mais ou para menos são considerados normais. A gente sabe que essa ideia, né, do pênis pequeno, então ela tem que ser muito relativizada, né? Mas os números, né, não se tratando de opinião pessoal, mas os números publicados da média do tamanho do pênis são esses, né? Os mais atuais são esses. E existe alguma estatística que diga o percentual dos homens que desejam um pênis maior? É muito interessante essa pergunta, Gustavo, porque existem... eu vou também retratar um questionário online, um levantamento que foi feito, que envolveu mais de 52 mil homens entre 18 e 65 anos. Desses homens, 66% classificavam o seu pênis como normal. 22% consideravam que o seu pênis era grande. E apenas 12% classificavam o pênis como pequeno. Mas veja só, mesmo dentre os que consideravam o pênis pequeno, mais de 90% desejariam um pênis maior. Mas ainda dentro do grupo daqueles que consideravam o pênis como normal, quase a metade queria uma unidade maior. E mais interessante ainda, esse desejo por um membro maior, ele se mantém mesmo com o avançar da idade. Então, mesmo homens com mais de 60 anos, quando perguntados, eu queria ter uma unidade maior. Mesmo depois de passar a vida inteira com o pênis, daquela forma, servindo, dando prazer para ele, para a mulher, mesmo na terceira idade, queria um pênis maior. Exatamente. Então, acho que é um aumento, é um desejo de boa parte dos homens, dos nossos pacientes, que acometem praticamente todas as faixas etárias, né, pelo que você está comentando para a gente desse estudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Claro que a gente percebe um pico de incidência, né, vamos dizer assim, entre o adolescente e o adulto jovem, que isso se deve muito em função do aprendizado sexual hoje por meio da pornografia, né? Então isso cria uma ideia distorcida do que é um pênis normal, né? Então a gente tem recebido, provavelmente você também, muitos pacientes com esse perfil no consultório. A gente sabe que os filmes pornográficos, né, eles são péssimos professores de sexualidade, né? Então eles vão lá, tem um ator que tem um pênis muito maior do que a média, e geralmente o prazer que um tem e o prazer que o outro tem também entre o homem e a mulher, né? A mulher vai lá, tem relacionamento, né? E tem orgasmo 3, 4, 5 vezes, né? Então as pessoas veem aquilo, acham que aquilo é normal, né? A gente sabe que boa parte, inclusive, das mulheres tem uma dificuldade enorme de conseguir um orgasmo, boa parte das mulheres, inclusive, existe uma estatística que alguma porcentagem da mulher sequer vai ter orgasmo ao longo da vida, né? Então as pessoas acabam vendo esses filmes pornográficos e acabam adotando aquilo como uma coisa normal, quando na realidade não é, que é uma produção cinematográfica, como qualquer outro filme, né? E se a gente for falar, Juliano, nessas mesmas pesquisas aí, eu sei que tem alguma coisa que fala a respeito também do desejo feminino. E no universo feminino, as mulheres gostariam que seus parceiros tivessem um pênis maior? Exatamente. Bom, nesse levantamento, né, que, como nós falamos aí, para quem entrou um pouquinho mais tarde, 52 mil homens entre 18 e 65 anos. 84% dessas mulheres parceiras eram homens heterossexuais. Então, 84% das mulheres parceiras estavam satisfeitas com o tamanho do pênis dos seus parceiros. Mas veja só, ainda assim, dentro desse universo de mulheres satisfeitas, a metade dos homens parceiros queriam um pênis maior. Então, quer dizer,
Enfim, é aquela ideia do poder, da imagem corporal, enfim, uma ideia talvez até narcisista, né? É difícil entender a lógica disso, né? E então mesmo as mulheres estando satisfeitas com os seus parceiros, esses parceiros boa parte das vezes desejariam ter um pênis maior, né? A gente só não sabe para quê, né? E quando a gente for correlacionar assim a parte do desejo, né? Então o genital, ele é uma região erógena, né? Ou seja, que é uma região que quando estimulada, ela envia impulsos nervosos para o cérebro, e no cérebro que acontece a sensação do prazer, né? Existe algum tipo de correlação entre tamanho de pênis e prazer para o homem? Não existe, absolutamente, né? A gente sabe aí da anatomia, da fisiologia, que não há relação entre comprimento ou diâmetro do pênis e prazer sexual, satisfação sexual, né? Então, a gente sabe também que a maior parte dos receptores sensitivos estão localizados logo no início, né? Na parte inicial do introito vaginal. E o clitóris é a parte mais sensível da mulher, né? Algumas mulheres sequer atingem o orgasmo com penetração, né? E com relação à região anal e perianal também, a parte inicial, a mais próxima da borda anal e perianal, é a que reúne a maior quantidade de receptores sensitivos. Então, na verdade, não há qualquer relação entre tamanho e prazer. Inclusive, eu lembro que eu vi uma palestra tua a respeito disso aí, uma situação, onde que, inclusive, a justificativa, boa parte dos homens, eles querem ter um tamanho de pênis maior, não maior em ereção, mas no estado de repouso, né? Sim, existe, é interessante, né? Porque uma coisa que precisa ficar bem clara, não há uma relação linear entre o pênis no seu tamanho flácido, o pênis no estado de ereção. Então, existem homens que têm um pênis flácido menor, que podem atingir uma ereção, um comprimento em ereção maior. Por outro lado, existem homens que têm um pênis no estado de flacidez um pouco maior, mas que não atingem a ereção daquele que tinha um pênis menor no estado de flacidez. Mas tem homem que deseja ajustar esse comprimento do pênis flácido. E a justificativa para isso é difícil de entender, mas diante de uma parte desses homens justificam como diante de uma situação de exposição, um uso de banheiro coletivo, de sauna, um sunga, eu fico constrangido porque meu pênis no estado de flacidez é menor, e enfim, é algo complicado, né? Eu acho que é bem aquilo que você comentou no começo, que seria mais alguma coisa relacionada ao, entre aspas, poder que um pênis maior poderia representar, né? Então, aquele homem que está junto dos outros homens, né? Talvez ele fique com vergonha de ter um pênis um pouco menor do que dos outros, e isso aí, talvez ele virar alguma coisa com chacota, ou então alguma coisa nesse sentido, né? Ou mesmo, às vezes, até nas roupas de praia, né, que possam diminuir, talvez achar que tem um baixo volume da região do genital. Isso talvez o homem se sentir um pouco menos importante, ou então se sentir menosprezado por conta disso, né? Exatamente. Então é realmente algo, a gente sabe que existem várias justificativas, né, porque esses homens alegam no consultório e que os motiva a buscar esses procedimentos, né, mas é importante entender enfim, que na verdade a gente não tem um procedimento, né, considerado eficaz e seguro de aumento cosmético de um pênis normal, né? Então é interessante notar que os principais motivos relacionados ao homem querendo ter um pênis maior, eles não têm nada a ver com a relação sexual. Então é mais alguma coisa relacionada à sua própria autoestima, né, ao como o homem se enxerga a ele mesmo, digamos assim, né? Ele gostaria de... Sim. E como ele acha que é enxergado pelas outras pessoas. É exatamente isso que você falou. E muitas vezes, Gustavo, esse trauma psicológico, essa ideia fixa do pênis pequeno, às vezes começou lá na infância, seja pela comparação com o pênis de outras crianças da mesma idade, ou até
por uma ansiedade dos pais em relação ao tamanho do pênis da criança. Quem é que não recebeu já um pai ou uma mãe no consultório? Doutor, o primo dele tem um pênis maior, o irmão dele é assim, o pai dele não é assim. Então, isso cria esse trauma psicológico do pênis pequeno que às vezes aquele menino vai levar para a vida inteira. Então, ele vai ficar receoso de um constrangimento social, de um comentário pejorativo. Aqui vai um alerta também para você que é pai e mãe que está ouvindo aqui essa live. E o principal fator prognóstico de tamanho de pênis, então, é o fator com relação à etnia, né? Então, como você bem colocou no começo da nossa live, né? Então, geralmente aí os pacientes, os afro-americanos e as pessoas do continente africano, eles têm um pênis um pouquinho maior do que os brancos e que por sua vez, têm pênis maiores do que os asiáticos. Então, o principal fator prognóstico do tamanho peniano é a etnia, né? E o segundo principal fator prognóstico é o histórico familiar. Então, geralmente, aquela pessoa ela tem o tamanho médio do genital dos seus pais, dos seus avós, né? Então, isso é a principal coisa que vai determinar qual que é o tamanho do pênis da pessoa, como é que é a história familiar desse pênis. E também a história da puberdade. Então, a gente, quando está investigando atrasos puberais, é muito importante a gente até perguntar como é que foi a puberdade, com quantos anos que o pai dele teve a puberdade, os tios, né? Que esses também são fatores que estão extremamente ligados com a história familiar, tanto do tamanho peniano quanto do desenvolvimento da puberdade. Então, eu já atendi pacientes que vieram aqui no consultório, veio a mãe trazendo o menino, dizendo que o menino tinha um tamanho de pênis pequeno e que ela não queria que o tamanho do pênis fosse pequeno igual ao do pai dele e queria fazer alguma coisa para aumentar o tamanho do pênis. Então, para ver... E é assim, se a gente for ver, muito provavelmente o tamanho do pênis do marido dela era normal, né? Então, e ela já veio embutido aquilo na cabeça com a criança do lado, a criança escutando tudo aquilo, né? E será que aquela percepção de que a mãe acha que o tamanho do pênis dele é pequeno, será que aquilo não vai entrar na cabeça dele e daí mais lá pra frente trazer um trauma psicológico, né, Juliana? Sem dúvida. Então, essa é uma situação frequente, né? E às vezes ele carrega isso para a vida inteira e começa a ter uma ideia às vezes distorcida, né, da realidade, e aí já entra naquilo que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, né? Você dá uma importância maior do que efetivamente e acaba enxergando com olhos diferentes, né? Mas a gente sabe que existem outras justificativas, né, que esses homens levam em consideração quando buscam esses procedimentos, né? Às vezes eles querem impressionar a parceria, né? Enfim, dar aquele impacto inicial, percepção de incompatibilidade entre imagem corporal, né? Eu vejo às vezes eu recebo no consultório aqueles adolescentes que fazem até uso de esteroides anabolizantes, vem todo fortão no consultório, e aí eu falo, eu sou todo fortão, eu fico com vergonha, de repente eu vou sair, e aí meu pênis não é compatível com isso, com a minha imagem, né, corporal, então eu queria adequar essa minha medida, o que eu posso fazer? São N os motivos. Boa parte das pessoas que vieram aqui vieram para saber o que a gente tem para fazer para essas pessoas. Existe algum procedimento de aumento peniano que seja realmente eficaz e que traga um baixo risco de complicações? Essa é a grande pergunta, eu acho. Se vocês querem a resposta rápida, simples, concisa, é simples. Não existe. Mas se a gente for colocar aumento peniano no Google, ele vai te dar mais de 450 mil resultados. E aí estão incluídos extensores penianos, bomba peniana, cápsulas milagrosas, procedimentos cirúrgicos, e alguns desses prometem resultados fantásticos, aumentos de até 10, 12 centímetros, de forma rápida e segura. Gente, isso é fria. Não caiam nessa. Isso não existe. Isso não existe, tá? A gente sabe que existem clínicas, principalmente com a proliferação de clínicas masculinas, né, que a gente tem observado, alguns profissionais de saúde fazendo aplicações, preenchimentos no pênis.
Eu já tive a oportunidade de presenciar e de tratar complicações catastróficas relacionadas à injeção das mesmas substâncias que são usadas por dermatologistas e cirurgiões plásticos, que é o ácido hialurônico, as microesferas do PMMA, o polimetilmeta-acrilato. E, gente, os resultados são catastróficos. E detalhe, muitas vezes a complicação é tardia, ela pode aparecer anos depois. Então, eu já vi casos que exigiu múltiplas cirurgias reparadoras, necrose, infecção, linfedema, enfim. Enfim, você deve ter observado também já, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar claro para a nossa audiência, depois para as pessoas que forem ver essa nossa conversa, é que assim, nós urologistas, andrologistas, nós dedicamos quase todo o nosso estudo e nossa formação voltado para o tratamento dessas questões sexuais masculinas. Então nós gostaríamos muito que tivesse algum tratamento que fosse efetivo, seguro e que fosse tranquilo para os nossos pacientes. Nós temos a total interesse de ter alguma coisa que fosse realmente bom, né? Infelizmente, existem alguns procedimentos que a gente pode fazer para tentar devolver o tamanho peniano em algumas doenças, né? Então, por exemplo, tem lá uma doença de Peyronie, por exemplo. A doença de Peyronie, ela é uma doença que acomete a túnica interna do pênis, uma túnica interna chamada albugínea. Essa albugínea, ela fibrosa, ela fica um pouco mais encurtada, e existem algumas situações no qual a gente vai, ao invés de tratar a curvatura, a gente vai fazer um implante de uma prótese peniana quando esse paciente tem um problema de uma disfunção erétil, e associado a esse implante peniano pode-se realizar um tratamento para tentar devolver um pouco do tamanho desse pênis, né? Mas não é um procedimento de aumento peniano. Então existem algumas situações onde a gente realmente tenta melhorar um pouco, devolver um pouco do tamanho peniano, mas cirurgia para aumentar o tamanho do pênis que seja seguro e que seja efetivo, não tem. E se tivesse esse tipo de procedimento, certamente a gente conheceria, né, João? Sem dúvida. Assim, é algo que a gente torce e, enfim, eu acho que a comunidade urológica que milita nessa área também está todo dia envolvida e pensando em técnicas, tentando se aprimorar para preservar ou restabelecer o tamanho do pênis de um homem que teve alguma dessas doenças, ou aqueles homens que têm disfunção erétil de longa data, ou após uma cirurgia pélvica extensa, que se queixam no consultório: doutor, o meu pênis media X, agora mede Y, perdeu tantos centímetros, né? Às vezes aquele homem gordinho também, que aumentou muito o coxinho de gordura aqui na região pubiana, acabou embutindo o pênis. Então, nesses casos, existem algumas técnicas já mais ou menos padronizadas, que a gente, nesses casos, invariavelmente a cirurgia de implante vai ser necessária, né? Que são homens que cursam com deformidades penianas e uma disfunção erétil severa, normalmente, né? E aí, durante a cirurgia de implante, a gente tem técnicas para recuperar o comprimento daquele pênis. Mas aumentar o pênis, né, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque alguns pacientes chegam no consultório e acham que a prótese peniana é igual a prótese de mama, né, que a mulher escolhe 100 ml, ou 100 é pouco, né, acho que não põe 100. Hoje é cima de 300, 400, né, não tem menos que isso. Então, e às vezes troca, a gente tem uma limitação muito grande no pênis, né, que é aquele feixe de vasos e nervos da região de cima, né, que a gente chama a região dorsal do pênis, e a uretra. Então você não tem como esticar. Como é que você vai aumentar? Se você aumentar, você vai comprometer aquelas estruturas. Então não existe mágica, né? A cirurgia peniana, a gente está todo dia observando isso, né, Gustavo? Não existe esse dia -a -dia, procedimento, né, que seja eficaz, né? E dessas aplicações que às vezes os pacientes eles vêm no nosso consultório, pedem a nossa opinião, eles não ficam satisfeitos, eles vão em algumas clínicas, né? Essas clínicas, elas, até mesmo pelo apelo financeiro, né? Então, são procedimentos que não são cobertos pelos convênios, são procedimentos que alguns profissionais cobram verdadeiras fortunas para fazer, né?
Então, dentro desses procedimentos, assim, os principais realizados realmente são a implante daquelas esferas do PMMA e o ácido hialurônico, né? Da tua experiência ou do teu conhecimento desses procedimentos, tem algum que seja um pouquinho mais seguro? Qual que é a tua impressão pessoal desses dois componentes que são usados para fazer esses preenchimentos penianos? Na verdade, assim, a experiência que eu tenho de consultório, a experiência de ver os casos, eu jamais indico qualquer procedimento desses, né? A experiência é catastrófica, várias complicações inclusive que chegaram a ameaçar a vida de um desses pacientes, né, que teve uma infecção generalizada. Podia ter morrido por causa do problema, né? Podia ter morrido, né, fez um abscesso enorme no pênis. E se sabe, né, acho que isso é um aprendizado da dermatologia, não sei por que razão, eles falam que a associação o PMMA, ele teve complicações acho que em todas as áreas do corpo, né? Ele forma aquele granuloma e gruda na pele, e aquilo, às vezes, depois de anos, infecta, e aí acaba perdendo a pele também, fazendo uma necrose de pele. Então, é algo assim que eu me arrepio só de pensar novamente nisso. E essa associação parece que ela é maligna, né? Parece que, enfim, desenvolve uma reação de inflamatória exagerada e o paciente acaba evoluindo com uma complicação grave. Só para o pessoal entender, esse PMMA é como se fosse um tipo de um super bonder que é implantado que é colocado ao redor do pênis para tentar aumentar um pouco a espessura do pênis, né? Então ele não aumenta o tamanho, ele aumenta um pouquinho a espessura. E eu, particularmente, eu já atendi 2 pacientes pós-colocação. O aspecto estético fica um aspecto bastante diferente, assim, sabe? Então, o pênis ele fica parecendo como se fosse um tijolo, fica pesado, né? Fica um negócio muito estranho. E eu já atendi também um paciente que ele fez alguns abscessos, ele fez algumas inflamações, talvez não tão graves igual aquela inflamação que você viu, Juliano, mas é um paciente que, boa parte das vezes, ele acaba fazendo microabscesso e ele tem que fazer drenagens, assim, sabe? Inclusive, esse paciente, ele tem uma disfunção erétil que é moderada, que seria indicação de começar a fazer injeção peniana, e por conta de que ele tem esse preenchimento com esse PMMA, você não tem como fazer uma injeção intracavernosa, né? Então, esse paciente, inclusive, não vai conseguir se beneficiar de um tratamento que a gente faz com bastante frequência, que é o tratamento de injeção peniana, né, para o tratamento com injeções penianas para melhorar a parte da função sexual, da função erétil, justamente por conta de que ele fez essa injeção desse PMMA, e isso impossibilita que ele faça tratamentos com injeção, e eu acho pouco provável que alguém vai implantar uma prótese nesse paciente também com esse preenchimento peniano, né? Enfim, e existe o ácido hialurônico, que por vezes existem esse preenchimento também. Esse ácido hialurônico usa-se bastante nos procedimentos estéticos dos dermatologistas. Entretanto, esse ácido hialurônico ele é absorvido, então a pessoa tem que fazer uma aplicação com uma certa frequência, a cada 6 meses, 1 ano. E esse ácido hialurônico, você tem que tomar muito cuidado para não injetar dentro do vaso. Tanto que os dermatologistas, quando fazem esse tipo de injeção, eles têm uma cânulazinha especial, porque se você injeta esse ácido hialurônico dentro de um vaso, ele vai fazer isquemia, ele vai fazer uma trombose desse vaso e vai fazer uma necrose da parte, né, para aquela parte onde o vaso está indo fazer a sua vascularização. Então, uma outra coisa que eu queria colocar para o pessoal, né, Juliano, que nós médicos especialistas, geralmente estamos associados, né, a algumas sociedades de classe, né, que nem eu e você mesmo, nós somos associados, né, somos membros titulares da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a sociedade que norteia as boas práticas dos urologistas, né, e que indica quais são os corretos procedimentos que nós, na nossa especialidade, podemos realizar ou não. E o que a Sociedade Brasileira de Urologia nos diz a respeito dos procedimentos de aumento peniano? Sim, existe um parecer que está disponível, inclusive, para leigos, não só para médicos, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois com calma, é www.portaldaurologia.org.br. Existe um parecer de 2019 que nós fizemos, no Departamento de Andrologia fez, atestando a ausência de evidência científica que comprove a eficiência ou mesmo a segurança desses procedimentos. Portanto, esses procedimentos estão contraindicados.
contraindicados. Agora, eu acho que assim, isso, a história do tamanho do pênis é algo que é causa de sofrimento para muitos homens. Mas, Gustavo, um ponto interessante é que muitos não sabem como medir o pênis, né? Então, É verdade. eu recomendo a todos que têm dúvida em relação ao tamanho do pênis, ao desenvolvimento do peniano, procure um urologista especializado nessa área. Ele vai saber te orientar com relação às medidas, vai saber se você está dentro da média ou não, vai te explicar, né, e tentar, às vezes, até identificar tudo o que está por trás dessa falsa ideia do tamanho peniano. Então, é muito importante que você seja adequadamente avaliado por um profissional especializado. Porque, às vezes, eu sei que esses pacientes, às vezes, eles têm realmente uma ideia fixa, mas eu já recebi vários pacientes no consultório que, às vezes, têm alguma ansiedade em relação ao tamanho do pênis, e aí o urologista, o profissional atendeu e falou, cara, não inventa, enfim, está tudo normal, nem examinou, né? Olhou assim, tá, pode ir embora. Então, enfim, eu acho que vale gastar um tempinho, examinar, né, e conversar com esse paciente. Se ele te procurou é porque realmente ele tem um real motivo, né, ele está sofrendo com aquilo, e é importante essa orientação. Não, sem dúvida. Eu acho que o paciente que procura a nossa ajuda, o mínimo que a gente pode fazer é conversar com ele, examinar, ver quais são as expectativas, por que ele quer aquilo, o que motivou ele a procurar aquilo. Ele não está procurando aquilo em vão, né? Alguma coisa que não está legal na vida dele e que está fazendo com que ele procure esse tipo de talvez subterfúgio para melhorar alguma coisa da qualidade de vida. Então esse parecer da SBU é bastante interessante, né? Então a nossa sociedade de urologia, ela tem dentro da sociedade um departamento de andrologia que é voltado para o estudo, né, e para as resoluções dos tratamentos que são possíveis de ser realizados, né? E a nossa sociedade, então, através de uma reunião de vários especialistas, viu que realmente não existe nenhum tratamento que tenha uma evidência científica comprovada e que ela não recomenda que esses procedimentos sejam realizados. Então, a sociedade que norteia as nossas práticas, até o presente momento, ela orienta que esses procedimentos não sejam realizados por urologistas da sociedade, né, Juliano? E é interessante, Gustavo, que, na verdade, os índices de insatisfação, de insucesso e de arrependimento com esses procedimentos são extremamente elevados. Mesmo considerando-se a deficiência o número reduzido de publicações que a gente tem nesse sentido, mas a literatura urológica nos mostra índices de arrependimento que beiram 90%, ou seja, cerca de 90% dos homens jamais fariam um novo procedimento e estão arrependidos. Não fariam de volta, né? E esse dado é um dado bastante importante. Então, percebam que aquelas pessoas que foram motivadas, que procuraram auxílio para fazer isso aí, boa parte delas se arrependeram completamente de ter realizado, né, Juliano? E nada melhor que a gente saber como é que foi o resultado perguntando, né? Então, por exemplo, você está pensando em comprar um carro, né? Você vai lá, pergunta para algum amigo teu, ou vai a algum fórum, ver o que aquelas pessoas acharam daquele carro que você está pensando em comprar. Então, se você está pensando em fazer um procedimento de aumento peniano, talvez seja interessante você ouvir o que aquelas pessoas que já fizeram o procedimento, o que elas dizem a respeito, né? Bom, Gustavo, a gente tem várias perguntas, eu não sei se você vai querer que a gente... Não, agora vamos passar delas, ou se a gente poderia falar mais alguma coisa, enfim. Não, agora vai ser a parte dos questionamentos. Eu sempre, quando eu chamo a live, eu coloco uma caixinha de perguntas, e aí eu seleciono umas 2 ou 3 perguntas das mais interessantes que eu vejo que talvez se encaixe no tema. Doutor, bomba a vácuo é bom para aumentar o tamanho do pênis? E aí? Olha aí. Bom, a bomba a vácuo é muito anunciada, né, divulgada como um método de aumentar o pênis, mas efetivamente a bomba peniana não aumenta o pênis. A bomba peniana pode ter uma utilidade na urologia, principalmente naqueles pacientes que foram submetidos a cirurgias oncológicas, né, para remoção de tumores na região pélvica, e que nesses casos a gente sabe que pode haver um comprometimento dos nervos que participam da ereção, então esse homem pode cursar com disfunção erétil no pós-operatório, e a bomba a vácuo pode ser uma das artimanhas, das estratégias de reabilitação peniana
desse paciente, mas não com o intuito de aumentar o pênis. A bomba peniana não é capaz de aumentar o pênis. Então, o Luciano fez uma pergunta agora, se existem tratamentos não cirúrgicos, né, para o aumento peniano, então, a princípio, a bomba vácuo, ela não serve para isso, né, Juliano? Bomba vácuo, extensor, né, e tem cápsulas também, eu já vi anunciadas, né, que prometem aumentar o pênis. Nada disso funciona. Teve uma segunda pergunta aqui, até achei interessante que foi até associado a alguma coisa que a gente já conversou aí. Tenho doença de Peyronie e o meu pênis encurtou muito. Tem algum tratamento para reverter o problema? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque aí a gente está diante de um outro cenário. Nós não estamos falando do aumento cosmético de um pênis considerado normal. A gente está falando de recuperação ou preservação do tamanho do pênis, que sofreu um encurtamento ou um afinamento, uma deformidade anatômica por conta de uma doença. Uma doença que a gente sabe que peronia é a curvatura peniana adquirida. Existem técnicas cirúrgicas que a gente consegue restabelecer, né, o comprimento do pênis. Muito bem colocado. Uma terceira pergunta é: quero aumentar o tamanho do meu pênis soltando o ligamento do pênis. Tem algum risco? Essa cirurgia, né, que é a secção do ligamento suspensor do pênis, talvez seja o procedimento cirúrgico mais realizado com uma finalidade de aumentar o pênis, mas na verdade o grande problema é que você tem um aumento aparente da haste peniana, né, porque você solta a fixação dele no osso, mas o pênis pode perder a funcionalidade, ele deixa de ter a estabilidade axial, então ele perde um pouquinho da rigidez. Então, ele fica instável e, embora uma haste aparentemente maior, porque você efetivamente não aumenta, né, o tamanho do pênis, e ele pode ficar instável, causando problemas na hora da relação penetrativa. Então, essa secção, né, do ligamento suspensor, ele pode até aumentar um pouco da parte do comprimento do pênis em repouso, porque o pênis ele vai ficar um pouco mais pendurado, né? Então, ele vai... aquele ligamento que liga o pênis ao osso púbico, então ele vai ser seccionado, o pênis ele vai ficar um pouco mais pendurado, mas esse ligamento ele não é um ligamento que não serve para nada. Tudo que o nosso corpo tem alguma coisa, alguma função, né? Esse ligamento ele serve para dar a estabilidade do pênis. Então, o pênis ele tem 3 pontos principais de estabilidade, que são os pontos da inserção da crura e esse ligamento que ele é seccionado. Então você secciona um dos 3 pontos de sustentação do pênis. Então o pênis, quando vai para a ereção, ele vai ficar desestabilizado, né? Então ele vai perder um pouco o prumo dele, ele vai ficar voltado para baixo quando tiver ereção, né? Além de ficar desestabilizado e com um apoio a menos, né, Juliana? Alguma outra pergunta que você tenha visto aí, Juliana, que você acha que vale a pena a gente... Eu vi aqui a definição perguntaram a definição de micropênis. Né? Na verdade, o micropênis, ele corresponde efetivamente o micropênis, que é um pênis no estado de flacidez inferior a 4 centímetros ou no estado de ereção inferior a 7,5 centímetros, que para nós seria um pênis menor do que 2,5 vezes, né, o desvio padrão da média, né, mas em termos numéricos é isso aí que eu falei, ele corresponde a 0,5% talvez dos casos, né, de homens que se queixam do pênis pequeno. Então é uma minoria de casos que normalmente vem acompanhada de um outro quadro, né, sistêmico ou sindrômico, de outras manifestações, que não corresponde à realidade desses homens que nos buscam, né, no consultório com o objetivo, né, de aumentar o pênis. Legal. Mais alguma outra? Tem mais alguma interessante? Nesses casos tem que aumentar, o tamanho é considerado micropênis. Mandar um abraço aqui para a Kênia, que entrou. Se você tiver ainda, Kênia, a Laís também, que foi minha aluna. A minha tia Vicência, a minha irmã, todo mundo prestigiando aqui. Obrigado, viu, pela audiência. O Celso trabalha comigo. Pênis de 2 centímetros, não existe um implante? Responde aí para nós, Gustavo. Pênis de 2 centímetros? 2 centímetros eu nunca vi. Isso aí daí talvez se trate então, do micropênis real. Eu acho que vale
é importante deixar claro esse conceito, que a prótese, o implante peniano, não é igual ao implante de silicone nas mulheres, né, que você pode escolher o volume. A gente tem uma limitação da extensão do comprimento do pênis. Eu digo para meus pacientes, olha, o pênis que eu vou te entregar no pós-operatório é exatamente esse que eu estou recebendo antes, então não vai ser outro. Né? Então, obviamente, naqueles casos em que a gente precisa usar de alguma artimanha para restabelecer, o pênis tem muita deformidade, a gente consegue recuperar o que era antes, não aumentar o pênis. Né? Bom, eu queria deixar como mensagem final que essa proposta de aumento cosmético de um pênis normal, ela continua sendo investigacional e continua sendo proscrita. Nós não devemos fazer isso em medicina privada, isso permanece como algo investigacional, né, porque não há evidência científica de que realmente funcione, ou mesmo da segurança desses procedimentos. Eu entendo que esses procedimentos cirúrgicos no pênis estão em contínua evolução, e nós estamos acompanhando isso, né, nós fazemos parte disso, né, Gustavo? Sim, aparecendo alguma coisa nenhuma, a gente vai sem dúvida estudar e vamos querer fazer isso. Seremos os primeiros a anunciar, a divulgar, e, enfim, a gente quer realmente proporcionar uma solução para os nossos pacientes, e a gente está empenhado, a gente faz isso é da nossa prática, né? A preservação do comprimento do pênis durante essas cirurgias de implante peniano, em que há deformidade, é sempre um objetivo nosso, e a gente também está sempre atento a isso, né? Eu acho que é muito importante que os homens que tenham uma ansiedade, tenham um trauma psicológico, busquem ajuda especializada. Converse com um urologista especializado nessa área, ele vai saber te orientar. Se eventualmente pode ser necessário até fazer uma medida do seu pênis, do estado de flacidez, de ereção, tira a dúvida com ele. Alguns casos fazem parte do transtorno dismórfico corporal, e aí a gente vai precisar de ajuda psicológica, né? Eu acho que é isso. Legal, o que você até comentou agora há pouquinho, a respeito da gente ter a paciência de examinar o paciente, mostrar o tamanho do pênis, né? Acho que foi semana passada, semana retrasada, me procurou um paciente aqui com essa mesma queixa, né? Que ele queria aumentar o tamanho do pênis. Aí eu fui medir o tamanho do pênis dele e eu medi e o pênis flácido tinha acho que 16,5 centímetros. Aí ele sentou na minha frente e estava falando, doutor, eu acho que o tamanho do meu pênis acho que é normal, então, porque pelo que o senhor mediu, foi 16,5 mesmo que o senhor mediu? Eu falei, foi. Então talvez o meu tamanho do pênis seja realmente normal, né? A importância que a gente tem de sentar, conversar e examinar, né, Juliana? Exatamente, acho que isso é muito importante, né? A gente não pode perder a essência da medicina, né? Que é ouvir o paciente e examinar. Isso é o que eu sempre falo para meus alunos, põe a mão no paciente, conversa com ele. Justamente. Te procurou por algum problema. E eu vi que teve gente aí que colocou agora aqui nas mensagens pra gente perguntando, que pena, né, que eu cheguei só agora e tal. Então eu queria lembrar a todos que todo esse conteúdo em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o canal do Androcenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Também no nosso podcast, no Spotify, que chama-se Androcast. E todos os links para essas mídias, elas estão dentro do Linktree, da bio do Instagram, do @RedeAndroCenter. Então, aí que geralmente questão aí de uma semana, 10 dias já está por lá. E o nosso próximo Androcenter Convida vai ser no dia 22 de junho, também nesse horário das 19h20, vai contar com a presença do Dr. Marcelo Gava, que ele é urologista e andrologista lá de São Paulo, e a gente vai abordar o tema da seleção de gametas e embriões. Quando, como e as implicações éticas do tema. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para hoje. Eu queria mais uma vez agradecer ao Juliano pela presença, dizer que sempre é muito bom ter você nos nossos temas, nas nossas lives e em todas as reuniões da ABEM, sempre muito bem formuladas e muito bem conduzidas pelo Departamento de Cirurgia Peniana, cujo o Dr. Juliano Ayrton é um dos coordenadores do departamento, né? Então vejam, né? Isso não foi falado por qualquer um. Então o Juliano, que é um dos coordenadores do Departamento de Cirurgia Peniana da Associação Brasileira de Estudos em Medicina de Saúde Sexual, veio aqui falar com a gente, né? Colocou aqui realmente os pontos a favor e os pontos contra de tudo isso aí. Então não foi qualquer um que falou pra gente a respeito disso aí hoje, né? Muito obrigado, é uma grande honra, como eu falei, e principalmente de participar aqui com o Gustavo,
se eu sou um dos coordenadores, ele é um dos diretores, né? Quer dizer, então ele realmente, além de ser um dos mentores dessa associação, ele realmente participa, ele está por dentro de todos os projetos e participa do departamento de cirurgia peniana também com a gente. Com muito orgulho junto com vocês. Eu acho que essas mensagens, elas são importantes. Se você tem alguma aflição em relação a isso, procure um urologista associado à Sociedade Brasileira de Urologia. Ótimo. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Juliano, muito obrigado mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Ju. Abraço, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.